Aleluia, a graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos aqui para louvar, engrandecer e exaltar o nome de Jesus. Amém? Eu convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Eu confesso que eu fiquei, Wagner, cantando a tua música ao ler Romanos, justificados, pois, pela fé. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 5. Se você não está acompanhando, ainda dá tempo. A igreja está fazendo, tá, irmãos? A leitura do livro de Romanos. Todo dia, um capítulo e uma explicação a respeito do texto. Então, ainda dá tempo. Sempre é tempo. Sempre é tempo de ler a palavra. Então, Romanos 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Nós vamos até aqui, por meio de Jesus Cristo, por meio do Cordeiro de Deus, nós somos justificados, nós temos acesso ao Pai, nós recebemos a abundante graça, nós recebemos a fé que vem de Deus, e estamos aqui, irmãos, porque Ele nos amou, nos escolheu, Ele tomou o nosso lugar, e com gratidão, com alegria, nós o celebraremos, o agradeceremos, e entoaremos louvores ao Senhor, por meio do Espírito Santo, que nos conduz. Som. Aleluia. Então eu convido você neste momento a fazer a sua oração, novamente, de gratidão por Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça. Neste momento vamos agradecer ao Senhor, entrando em sua presença coletivamente com ações de graças. Agradeça ao Senhor. Levante a sua voz em gratidão.
exaltamos ao Senhor que está sentado sobre o trono. Nós glorificamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós agradecemos porque por meio deste Cordeiro o véu foi rasgado e nós temos acesso direto ao Pai. Oh, nós glorificamos ao Senhor porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós celebramos aquele que está sentado sobre o trono, ao que é digno, ao que é santo, ao que é verdadeiro, ao que é justo. A tua igreja glorifica o teu nome, ó Senhor. A tua igreja exalta o nome do Senhor. A tua igreja louva ao Senhor. A tua igreja agradece ao Senhor. A tua igreja exalta o teu nome. Nós somos tua noiva, Senhor. Somos a igreja do Senhor, comprada pelo sangue do Cordeiro, justificados pela graça, mediante a fé no Senhor Jesus, naquele que vive, naquele que reina, naquele que tudo governa. E o seu nome é poderoso, o seu nome é sobre todos, e nós o adoramos. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Seja exaltado. Vamos louvar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não precisarei aqui.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E a igreja? Tu és, cante. Mais uma vez, todos juntos. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória seja dada ao nosso Deus. Vamos aplaudir bem forte. Bom começarmos o nosso culto, o nosso encontro, para exaltar as grandezas dele, dizendo que ele é o que a nossa alma espera. O salmista diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Nossa alma anseia pelo nosso Deus.
Que a nossa rebeldia, os nossos pecados não nos distanciem dele, porque a sua misericórdia está acima de todo pecado, porque ele nos perdoa quando nós nos lançamos com o coração contrito e quebrantado diante dele. Então que bom estarmos aqui para adorar esse Deus maravilhoso, esse Deus precioso que nos trouxe até aqui para mais esse momento. Aleluia. Vamos cantar a canção que se chama Amor de Pai. Mas coloque a letra aí. Pode só baixar um pouquinho. Só um pouquinho, por favor. Então vamos lá, irmãos, vamos celebrar o nosso Deus com alegria, cantando essa canção. Ele é o nosso Pai, é o nosso amigo. Tudo isso nós vamos declarar nessa música, para a honra e glória do nosso Deus. Minha esperança, força que sustenta, a razão para prosseguir, meu futuro certo, pão que me alimenta, quando eu penso em desistir, és Criador, amigo, fiel a mim.
Glórias ao nosso Deus. Esse é o nosso Pai, Deus conosco, Deus Emanuel, que tem infinito amor por cada um de nós, que tem abundante graça sobre nossas vidas, como nós lemos. São tantos benefícios que nós temos na presença do nosso Deus. As nossas músicas são pouco para enaltecer tamanha glória, tamanha majestade do nosso Deus. Por isso nós o adoramos. E por isso nós somos felizes, como nós vamos cantar agora, dizendo que somos felizes com Jesus. Ele nos basta, Ele é suficiente a nós. Não precisamos de nada além de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso sumo pastor, o nosso Deus. Então nós vamos cantar a canção da harpa cristã, né? Sou feliz com Jesus. Então, nessa toada de celebração, de alegria, vamos continuar adorando o nosso Deus. Gozar
verdadeira felicidade nós encontramos somente nele. Não significa 100% de alegria durante toda a vida, mas significa uma paz que excede todo o entendimento, mesmo nos momentos difíceis. É isso que nos faz feliz. E a única fonte da felicidade é Cristo Jesus. A única fonte, como cantamos na primeira música, é Ele que tem a água que jamais nos trará sede. Esse é Cristo Jesus. E o seu reino está dentro de nós. Glória seja dada ao Senhor. E enquanto isso, nós vivemos nossas vidas buscando a santidade, buscando agradá-lo, aguardando o momento que Ele virá nos buscar. E por isso, como não vamos dizer nessa próxima canção, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O dia que todo sofrimento terá fim, nesse dia estaremos com o Senhor, esperamos estar com o Senhor, para adorá-lo por toda a eternidade. Ó Senhor Deus, a tua igreja se reúne aqui, crentes que um dia tudo isso cessará, mas não o nosso louvor, porque ele perdurará pela eternidade, porque estaremos nas bodas do Cordeiro, vivendo com o Senhor num lugar onde não haverá dor. Ansiamos por esse dia, Pai, mas enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui, ajuda-nos, sacia a nossa sede, aumenta a nossa fé, para que o Teu nome seja conhecido através da nossa vida, da nossa obediência a Ti. Aleluia, louvado seja o Teu nome. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
dia do céu, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu. Oh, aleluia, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. A nossa confiança e esperança estão no Senhor. Amém? Você vai pegar agora. Eu queria que os presbíteros e os pastores estivessem bem atentos. Você vai dar, um homem vai procurar um outro homem, e uma mulher vai procurar outra mulher, e nós vamos orar uns pelos outros. Então olhe ao seu redor. Os presbíteros procurem alguém, os irmãos mais velhos procurem alguém para estarem orando, que não tenha ninguém, que não tenha um amiguinho. Presbítero auxiliador aqui na frente. Aleluia. Junta 2, junta 3. O irmão mais velho, ore por esse irmão. Ore por ele. Ore pela família dele. Ore pelas causas dele. Alcançado, Senhor, na força alcançado, renova a força daquele que não tem nenhum vigor, renova a força daquele que não tem nenhum vigor, Senhor, renova a alegria, renova a alegria, renova a alegria, renova a tua paz.
essa paz que excede o entendimento, essa paz que o mundo não pode receber, mas ela vem de ti, Senhor. Oh, essa paz que o mundo não pode receber, habite ricamente em nossos corações. Oh, habite em nossos corações. Oh, Senhor, nós precisamos de ti. Estamos aqui porque precisamos de ti. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte de vida, tu és a fonte de alegria, tu és o renovo, tu és salvação, tu és cura, tu és libertação. Oh Pai, oh Pai, oh Pai, todo aquele que está abatido, oh, ele seja refrigerado no Senhor. Todo aquele que está cansado, ele possa ser consolado pelo Espírito de Deus. Oh Pai, nós precisamos de ti. Tu és suficiente, tu és suficiente, tu és o bom pastor, tu és o bom pastor, tu és o amigo, tu és o bom Pai. Oh, ele não nos deixou sós, ele não nos deixou sós, ele não nos abandonou, ele não nos deixou sós, ele não nos deixou sós, ele nos deu o seu Espírito, ele nos deu o seu Espírito, pelo qual clamamos, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, nós temos alguém que habita em nós. Esse alguém é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. Aleluia! Agora dê um abraço nessa pessoa, dê um abraço carinhoso, dê um abraço amigo. Ele nos fez membros uns dos outros em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Pode sentar. Glória a Deus. Glória a Deus, como é bom adorar o Senhor, estar na presença de Deus, amém? Meus queridos, eu gostaria de agradecer pela vida de cada um que está aqui, para cultuar o Senhor, para celebrarmos juntos aquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos algumas pessoas que nos visitam, não é a primeira vez, então vou registrar aqui rapidinho. Tem o Moacir e a Sofia ali atrás, muito bom tê-lo aqui. A Rayane, o Mateus e o Emanuel, olha, bom tê-los aqui novamente, tá? Tem a Bruna também, a convidada da Zenaide. Sintam-se todos bem-vindos em nosso meio, que Deus os abençoe. Que o Senhor possa falar aos corações de vocês, amém? Muito obrigado. Eu gostaria de dar os avisos aqui rapidinho. Meus irmãos, nós estamos, a Emily falou no início já, né, nós estamos lendo o livro de Romanos. Tem sido tão bom, né, irmãos? Sendo edificados pela palavra do Senhor. Se você não estiver no grupo da igreja, todos os dias eu estou colocando um resumo bem simples para facilitar um entendimento, mas eu sei que o Espírito Santo fala com você através da leitura da palavra. E se você não estiver no grupo da igreja, nos informe para que a gente tenha aquele rapaz ali, o Júnior,
O Júnior é o meu sósia, aquele ali que parece comigo. Ele pode colocar você no grupo, tá, irmão? Você dá seu nome para ele, seu telefone, para você estar acompanhando tanto as informações da igreja, quanto esse estudo que nós estamos tendo. Essa semana, irmãos, nós também estamos na semana de jejum da igreja. Então você iniciou hoje, você tem até sábado para escolher um dia para o seu jejum, tá? O meu é sábado, irmãos, sábado. Então você escolhe o seu dia, não vamos fazer todo mundo sábado não. Tire um dia aí para você estar em jejum. Já expliquei aqui, não é para você tirar televisão, nem farinha, nem açaí, porque isso aí não é jejum, irmãos. Isso é dieta, é qualquer outra coisa, tá bom? Eu não como, eu vou ficar a semana sem comer brócolis, mas você não come nas outras semanas, não faz diferença isso. E também não é para você tirar uma coisa, não é para você ficar um tempo sem comer, tá? E nesse tempo você vai se dedicar à leitura da palavra. Não precisa ser o tempo inteiro, que nós sabemos que vocês têm afazeres, mas você vai meditar na palavra, vai estar em oração, vai estar buscando ao Senhor, amém? Então, dentro do seu período de jejum, você vai jejuar aqui de 8 da noite a meio-dia, um exemplo, ou de 10 da noite ao meio-dia. Aí você vai tirar um tempo, ou cedo, no primeiro horário, que dá para você ler a Bíblia, para você buscar o Senhor, amém? Nesse período você tome água e evite alimentos sólidos. Não fique bebendo suco também não, Gatorade, essas coisas aí, tá? Beba água e tire o alimento. Se você não pode, por questões de saúde, tá tudo bem. Se você tem condições, também não vá fazer 24 horas, irmãos, você que nunca fez jejum, que não vai dar certo, tá? Então, faça 4 horas, 5. Se você já tem essa prática, conseguir fazer um período maior, corte o café, tem o almoço, tá bom? E Deus vai lhe fortalecer, amém? Então, a igreja está convocada para essa semana de jejum, amém? Parece que vocês já estão de jejum, irmãos. Mas quando a gente está de jejum, a gente lava o rosto, e a gente mostra que está tudo bem, porque não é a aparência para os outros, eu estou jejuando, estou com fome. Não, não é isso aí não, irmãos. Tá? Jesus, a Bíblia condena isso. Amém, irmãos? Amém. Passou o jejum. Glória a Deus. Terça-feira nós temos mais um para Cristo, aqui no Tóquio, na casa do tio Zé da tia Andréa, sob a liderança do presbítero Adevaí, às 19h30. Quarta-feira, a oração aqui na igreja, também às 19h30. Esteja presente, irmãos. Não seja um crente só domingueiro, não. Seja um crente quarteiro também, tá bom? Quarteiro e domingueiro. Amém? Quarta-feira nós temos culto de oração aqui na igreja. Quinta-feira tem oração das mulheres às 18 horas. E essa quinta também nós vamos estar iniciando o Hombridades com a liderança para a gente dar início. Na próxima semana com todos os homens, se Deus nos permitir. Amém? E domingo, culto aqui na igreja às 18 horas. Meus queridos, eu também gostaria de avisá-los, aqueles que não estão no grupo da igreja, nosso pastor já teve alta, já está em casa, desde sexta-feira, e está tudo bem. A pastora Vera ficou lá, porque está o acompanhando, mas nós cremos que brevemente ele estará aqui. Ele está bem, irmãos, está bonito, só está precisando pegar um solzinho. Do mais, ele está, está legal, a aparência dele, está feliz por estar em casa. Então foi um tempo que ele precisava tratar da saúde, e deu tudo certo e já está de volta. Se você puder visitá-lo, ele já deu as orientações lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, procure meu sócio ali. Amém? Eu gostaria de chamar aqui o pastor Marcelo, que ele já está me olhando ali. E aí, tu não vai largar esse microfone? Eu estou olhando até mais para esse lado, né? Porque ele vai trazer a palavra do Senhor para nós hoje. É bonito, né, Guilherme?
Glória a Deus. Pastor, muito nos alegra. Deixa Deus te usar, amém? Eu esqueci do dízimo e das ofertas. O pastor que me lembrou aqui. É porque a gente não é de tirar dinheiro, irmãos. Aí a gente até esquece. Mas a igreja precisa, ó, vocês estão vendo ali, ó, 2 centrais novas, irmãos. Glória a Deus. Nós não fizemos campanha, né? Ninguém teve que dar oferta a mais. A gente vai trocar aquela do meio ali que já se aposentou. Vamos colocar outra, tá bom? Então isso aí, irmãos, é as ofertas e os dízimos de cada um de vocês, tá bom? Então tá ali já para melhorar o nosso conforto aqui, tá bom? Então gostaria de convidá-los, você que trouxe o seu dízimo, enquanto o pastor se organiza aqui, a sua oferta, para trazer aqui na frente. Por favor, se coloque de pé, eu estarei orando pela sua vida. Se você não trouxe, também se coloque, não tem problema, irmãos. Que o Senhor abençoe a sua vida, Ele dê condições financeiras de trazer dízimos, ofertas à casa do Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te apresentamos cada vida aqui, que com um coração voluntário, não por pesar, nem obrigação, Senhor, decide trazer os dízimos e as ofertas, para que haja mantimento, sustento na tua obra, que o Senhor possa continuar abençoando, protegendo, guardando, livrando de todo mal. Aquele que não tem, que o Senhor também o abençoe, guarde, proteja e livre de todo mal, e dê condições, semente, para semear também na tua casa. Nós cremos que tudo que temos vem do Senhor, e o Senhor jamais nos desamparará, conforme diz a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Traga o seu dízimo, a sua oferta. As crianças podem, após se dirigir em suas salas. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você se colocasse mais uma vez de pé. Daqui a pouco você senta, aí fica em pé de novo, é para não dormir, irmãos. Tudo aqui é estratégia. Direcione sua mão aqui para frente, por favor. Vamos estar abençoando a vida do pastor Marcelo. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te apresentamos a vida do teu servo aqui, o pastor Marcelo. Pai, que estará trazendo a tua palavra aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Falar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir. E que possamos sair daqui edificados, renovados, fortalecidos, transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Amém? Glória a Deus, como é bom estarmos juntos, para juntos adorarmos ao Senhor. E agora, um momento onde nós iremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Amém? Então, como já foi orado, eu vou orar mais uma vez, Eu quero que você, por favor, só curve sua cabeça rapidinho. Deus, eu te oro, Pai, para que a tua palavra, Senhor, a qual ela é poderosa, Senhor, para nos salvar, ela é poderosa, Deus, para mudar destino. E essa mesma palavra, Senhor, ela vai ser liberada nessa noite. Me usa como já foi orado, Pai, como um instrumento,
mas que cada pessoa nesse lugar, Pai, possa estar com os ouvidos abertos e o coração para receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre nós nessa noite, Pai. Que o Senhor possa fazer com que a Tua palavra, Senhor, encontre um lugar secreto em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor. João 4. Amém? João 4. Versículo 3, por favor. Amém? Todo mundo achou? Amém? Vamos lá. Diz assim: saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus assentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana retirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E ela perguntou isso porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você me pediria e eu lhe daria águas vivas. E a mulher disse: Senhor, não tem como tu tirares água. O poço é fundo, onde pode conseguir essa tal de água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, esse poço do qual ele mesmo bebeu, também como os seus filhos e o seu gado? E Jesus lhe respondeu: quem bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas que jorrará para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha que vir tirar água desse poço. E ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe respondeu: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem que você está vivendo agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde devemos adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai. Vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. E a mulher lhe disse: eu sei que o Messias vem,
o que é chamado Cristo, e quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu quem estou falando com você. Amém? Amém? Eu quero que você dê um salto rapidinho, vai para o 39. Amém? Aí diz assim, ó: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado por aquela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiam que ele ficasse com eles, e ele ficou mais 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é realmente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glórias a ti, Deus. Amém? Essa é uma história, né, bem conhecida e revela a história de uma mulher, né? E sabe, se a gente pudesse fazer uma pergunta, quem aqui já buscou saciar sua sede em qualquer uma outra fonte que não fosse Jesus? Quantas de nós já tivemos que tomar escolhas que achamos que era certa, que achamos que daria certo, mas os dias se passaram e a gente percebeu, né, que foram escolhas erradas. E muitas das vezes, essas escolhas, elas nos feriram, nos machucaram, né? Fez com que, de alguma forma, a gente deixasse de estar num ambiente de congregar, de estar num ambiente né, de uma célula, de um grupo, e o pecado fez isso conosco, né? Só que sabe o que é o mais interessante nessa história? Não existe ninguém que esteja aqui e lá fora que um dia não vá decepcionar Jesus. Porque todos nós somos seres humanos, somos falhos e erramos. Todos nós cometemos erros e alguns deles, eu não vou dizer que são mais graves do que o outro, mas alguns erros que a gente comete, eles vão trazer consequência para uma vida toda, né? E alguns deles vai parecer com o passar do tempo que a gente nem está sofrendo as consequências daquele pecado, daquele erro. Mas quando nós lemos essa história, e o que deixa assim bem forte nessa história, né, é o fato dela já ter tido 6 maridos, e o que ela tinha agora ainda não era dela. E o interessante, ao lermos essa história, nós percebemos que Jesus, ele estava saindo da Judeia e indo para a Galileia, e o caminho mais próximo de Samaria, da Galileia, era Samaria. Só que o texto fala que eles tinham um problema. Eles tinham uma rixa, eles tinham, sabe, uma situação não resolvida. E ainda que esse caminho da Judéia para a Galileia, Samaria fosse um caminho mais próximo, eles decidiam ir para um caminho mais distante. Eles decidiam ir por uma viagem que ia demorar mais, devido a um problema não resolvido. E sabe, e a gente começa a ler esse texto, e a gente começa a perceber por que o povo de Deus, porque aqueles que carregavam essa mensagem, porque aqueles que carregam essa fonte de águas vivas, decidem muitas das vezes ir por um caminho mais distante, somente por uma questão não resolvida.
E sabe, o que é mais, eu vou usar essa palavra, o que mais nos admira, o que mais assim é top nas atitudes de Cristo, que ele contraria todos os seus discípulos e todo aquele povo tomando a decisão, ou melhor, indo por uma direção que não ia de acordo com o GPS daquela localização daquele dia. Ele decide ir, né? E a Bíblia nos diz que era necessário Jesus passar por Samaria. E quando eu ouço isso, ainda que para aquele povo, daquela mulher samaritana, aquele povo de Deus que carrega aquela mensagem, a mensagem de paz, a mensagem de amor, preferindo cortar caminho, porque queria evitar aquele povo, ainda assim, eles não tendo atitudes, Jesus decide passar por Samaria, e o propósito de entrar em Samaria é exclusivamente aquela mulher. Aquela mulher que eles rejeitavam, aquela mulher que eles não queriam nem trocar conversa nenhuma com ela, e Jesus decide ir lá, e ele quebra as barreiras religiosas, ele quebra todo o protocolo. Jesus se revela para ela como o Messias, aquele que lhe daria águas vivas, e ele revela ainda que a salvação e a vida eterna estava com ele. E sabe, aquela mulher, até aquele momento, ela era marginalizada, ela era motivo de conversa, ela era motivo de comentários, mas até aquele dia, depois que Jesus decide mudar a sua rota e decidiu entrar em Samaria, a história daquela mulher que deveria ser acolhida, que deveria ser aceita, que deveria ser de alguma forma recebida pelo povo de Deus, que ainda que eles, sabe, a julgasse pelos seus atos, Jesus decide entrar lá e faz daquela mulher, através de um encontro com ela, a maior missionária da sua cidade. E às vezes nós, como igreja, a gente olha muito, né, para o potencial, né? Fulano vai ser usado, e muitas das vezes os nossos olhos estão fechados para aquilo que os céus estão nos direcionando para olhar. E como eu disse, embora que naquela época Jesus nem podia, como homem, estar trocando palavras com aquela mulher, embora que aquela mulher fosse de um povo, vou usar essa palavra, inimigo do povo de Deus, embora que a sua reputação não fosse tão boa, que na real ela era adúltera, sabe, ainda assim, Jesus decidiu entrar lá, ainda ela não sendo útil em nada para aquele povo, Jesus decidiu entrar lá, e eles não faziam. Uma vez eu escutei o pastor Natanael ministrando e falando, não sei se foi aqui ou se foi em um dos nossos momentos de conversa, eles não tinham, ele falou isso, eles não tinham negócios nenhum, eles não tinham relacionamentos. E sabe, quando eu penso nisso, quantas das vezes eu e você estamos como esse povo, onde olhamos para certas pessoas que estão se esfriando, a gente olhamos para certas pessoas que estão cometendo adultério, olhamos para alguns casos e descobrimos ali através de uma rede social, de alguma notícia, e muitas das vezes não falamos, mas as nossas atitudes revelam as mesmas atitudes dessas pessoas, cortamos caminhos. Aquela pessoa está em determinado lugar, você diz, eu não vou ficar aqui.
Eu não consigo olhar para a cara daquela pessoa, e revelamos que muitas das vezes nós estamos como essas pessoas, aqueles que deveriam cuidar, aqueles que deveriam ser o que liberasse essa fonte de água viva, nós reservamos a fonte só para nós. E isso, infelizmente, é lamentável. E esse povo, ele agia dessa maneira. Tem um ditado que diz, o meu irmão usa muito ele diz, eu não quero negócio com esse povo nem para ir para o céu. E muitas das vezes, a gente está assim. O fato de nós não termos saído da igreja, não termos desviado, o fato da gente muitas das vezes não ter adulterado, nos achamos no direito de apontar, nos achamos no direito de corrigir, de uma maneira, não que não deva, mas de uma maneira que não é a correta. Ela não era nada para aquele povo, mas para Jesus, ela tinha muita importância para a missão que o Senhor tinha para aquele momento. Ainda que o povo a rejeitasse, Jesus olhava para ela, e eu acho isso tão maravilhoso, porque nós servimos um Jesus que ele usa os improváveis. Quando eu leio esse texto, e o texto diz que os discípulos tinham ido para a cidade, os discípulos, na lógica, eram os que eram prontos para cuidar. Os discípulos, na lógica, eram aqueles que estavam preparados para liberar tudo aquilo que os céus estavam querendo liberar para aquele povo daquela cidade. Mas eu creio que Deus olha para aquele povo, Deus olha para aqueles discípulos, e Jesus olhando para aqueles discípulos, ainda eles caminhando com ele, desfrutando de milagres, vendo os sinais, mas o Senhor sabia que se eles fossem ter contato com aquela mulher, certamente eles iriam comprometer aquilo que os céus tinham preparado para aquele dia. E isso é lamentável, porque muitas das vezes, lá eram os discípulos e aqui somos nós. Quantas das vezes aquilo que o Senhor deseja fazer com alguém que está passando por momentos difíceis e quer usar a minha e a sua vida, e a gente vai lá e compromete tudo. Compromete com palavras, compromete com julgamentos, com olhares. Mas Jesus, ele olhou, ainda aqueles discípulos sendo santos demais, ainda aqueles discípulos sendo aqueles que caminhavam com Jesus, Jesus consegue olhar para a mulher e ver que ainda ela, com todas essas características que eram colocadas para ela, Jesus olhou e disse, ela será capaz de levar minha mensagem de uma forma tão sobrenatural que esses discípulos nunca vão conseguir. Então, nós precisamos olhar para nós como servos de Deus, como filhos de Deus, e começarmos, qual tem sido a minha atitude, porque nós vivemos um tempo, como igreja, e isso no geral, não nós somente aqui, mas todo, sabe, aí fora também, nós estamos vivendo um tempo onde é assim, ó, se a igreja fulana de tal começa a ter eventos que de alguma forma atrai pessoas e começa a fazer com que pessoas possam conhecer Jesus, a gente que não faz começa a criticar quem está fazendo. A gente começa de alguma forma endemonizar tudo que eles estão fazendo. Isso aí é demônio. Né? A gente brinca, às vezes, no nosso momento de mesa, eu, pastor Natanael, né? Tem parede preta é do Satanás. Né? Tem parede, e a gente começa a apontar, e muitas das vezes eventos onde a gente não faz e nunca experimentou, e a gente começa a dizer, é só para tirar dinheiro. Só que eu creio que nós precisamos ter muito cuidado, porque nós podemos estar dizendo que aquilo não é de Deus, quando na verdade Jesus pode estar atuando lá.
Então, muitas das vezes, nós precisamos olhar para nós e de alguma forma começar a fazer esse autoanálise e começar de alguma forma a olhar para Jesus e desejar agir como Ele age, falar como Ele fala. Amém? E às vezes nós julgamos e nós somos bons nisso. Nós somos bons nisso. Domingo passado, a pastora Emily ministrando, e quando ela falou do ladrão na cruz, eu fui para casa assim, viajando e pensando, cara, em nome de Jesus, todos que estão aqui vão. Eita, Deus, opera. No céu, se a gente chegar lá, nós vamos ter muita surpresa. Eu vi um vídeo que eu lembrei da pastora Emily. E lá no céu, quando a gente chegar, a primeira surpresa que nós vamos ter, sabe qual é? Consegui. Eu cheguei, né? E a outra surpresa, nós vamos olhar e vamos dizer, ué, é sério que é tu que está aqui? Eu não acredito, eu nunca te vi na igreja. Hã? É sério que você conseguiu? Né? E nós iremos olhar também e vamos dizer, cadê, hein? Cadê o irmão lá, o pregador? Cadê o irmão que falava de Jesus? E ele não vai estar lá. E eu fico pensando nessas coisas porque a pastora Emily disse que, ministrando domingo passado, aquele ladrão, e ela fez lá, né? Ele chegando lá e o cara, o responsável pela porta lá, e vai dizer, seu nome? Eu sou o ladrão lá da cruz, né? Aí disse, mas você foi batizado? Você orou em línguas? Não, eu roubava lá na terra, né? Eu fazia coisas erradas, eu praticava crime lá na terra. E nós, muitas das vezes, estamos apenas olhando e julgando, e na verdade, e isso eu quero deixar bem claro aqui, não é que a igreja tem que aceitar todo tipo de, de pessoas que eu digo atuando, servindo. Mas nós precisamos olhar e ter essa visão de que Jesus, Ele age do jeito que Ele quer, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. E esse é um tempo onde Deus, a gente tem comentado muito sobre isso, Deus está usando os improváveis, aquelas pessoas que a gente olhava e dizia, não é capaz, é exatamente essas pessoas que Deus está fazendo grandes maravilhas. São pessoas que para os olhos do homem não era capaz, mas Deus está fazendo. Então, eu creio muito nisso que o Senhor está fazendo nesses dias. E o Senhor, Ele é muito intencional, nada acontece por acaso. Tudo que o Senhor está fazendo, você não está aqui por acaso, você não está aqui porque alguém te convidou, você não está aqui porque você decidiu vir. Não, Jesus, um dia Ele olhou para você e viu que você estava de alguma forma buscando em outras fontes, saciar a tua sede, saciar a tua necessidade. Jesus um dia olhou e te viu perdido em meio às escolhas da vida e Ele decidiu parar tudo e decidiu ser necessário ir ao teu encontro. Não é porque nós somos bons, é porque o Senhor olhou para nós e decidiu um dia, e Ele teve essa convicção de que eu preciso ir ao encontro. Ainda que os discípulos não entendam, eu preciso parar tudo e ir ao encontro. E hoje não é diferente. Eu creio, para nossas vidas, eu creio que se cumprirá isso, será necessário Jesus ir em direção à sua vida, à sua casa, ao seu casamento. E Jesus, voltando ao texto, Ele se apresenta, né, pede água para ela, né, e dá início a um diálogo ali, mas Jesus, né, na real,
ele não precisava pedir água para ela, mas como não era de costume, a conversa entre eles começam um diálogo. E sabe o que é mais interessante? Jesus, ele é amor, sim, ele é amor, mas também ele é, sabe, ele trata, ele começa a entrar em áreas da vida daquela mulher, aonde ela começa a mexer com ela, áreas aonde por muitos anos ela escondeu, ela não revelou, feridas que estavam ali, que não eram cuidadas, tratadas, mas ela todo o tempo continuando em fontes novas, e a fonte para essa mulher era homens, mas Jesus decide entrar na vida dela. E Jesus começa a tratar a principal área da vida dela, a área que estava mais fragilizada, porque de uma coisa você pode ter certeza: o Senhor, antes de te enviar, Ele vai tratar, Ele vai curar aquilo que precisa ser curado em nós. Amém? Você precisa entender isso. Mas infelizmente, no texto a gente vê aqueles que deveriam curar, não curaram. E isso fez com que essa mulher, e isso faz com que outros irmãos, isso faz com que pessoas, essa atitude, quando eu carrego aquilo que os céus liberou sobre mim para poder jorrar para outras pessoas, quando essa água, essa fonte que está sobre mim, eu não faço fluir para outros, que alcance outros, decido fechar a torneirinha lá e fazer com que essa fonte de águas vivas, ela abasteça apenas o meu casamento, a minha casa, a minha família. Pessoas estão buscando saciar a sua sede em outro lugar, em outra fonte. E sabe o que é mais interessante nessa história? Essa mulher, ela estava buscando a pessoa certa, mas no lugar errado. Essa mulher estava buscando a pessoa certa, que era Jesus, mas em um lugar errado. Ela precisava de alguém que pudesse lhe apontar a direção, o caminho. E essa é a nossa função, essa é a sua função, é a minha. E quando você entende isso, que você tem um chamado, que você tem, sabe, essa missão de cuidar de pessoas, e essa palavra, ela é para alguém que está ferido, que está precisando de ajuda, mas também é para nós, principalmente aqueles que estão na frente, na liderança, e de vocês como igrejas que não estão atuantes, fazendo algo na igreja, mas fazem parte do corpo. Você precisa entender, é responsabilidade nossa. A vida do irmão que senta bem aí, a vida do irmão que está aí, sabe, vivendo uma vida errada. Eu vi uma frase e diz assim, que devemos ter cuidado, porque tudo aquilo que a gente faz todo dia, nós vamos ficar bom nisso. Então assim, tem atitudes erradas que nós estamos tomando, que nós dia por dia estamos ficando bom. E quando eu olho para essa história dessa mulher, ela tentou o primeiro homem, não deu certo, ela foi, buscou o segundo, depois ela foi, buscou o terceiro, e sabe o que é lamentável nisso? Ela vai ficando boa nisso aqui. Só que, infelizmente, ela chegou a um ponto aonde Jesus decidiu ir ao encontro dela. E quando a gente lê esse texto de João, a gente percebe que essa mulher, ela errou com 6 homens, tentando satisfazer algo dentro dela, e infelizmente não conseguiu, porque estava buscando satisfazer algo dentro dela, no lugares errados. E essa é a nossa função, é aí que entra a igreja. É aí que entra você. Até aqui, ela teve seis homens.
E sabe o que é que eu entendo com isso? A Bíblia não fala, mas foram tempos demais. Foram tempos demais passando por situações aonde, infelizmente, ela tentou se sarar sozinha, ela tentou, resolver as coisas do jeito dela, ela achou que a fonte certa era aquela, sabe por quê? Por causa de, muitas das vezes, a gente como igreja cometemos o mesmo erro, que, é por causa de uma rixa, é por causa de um problema, é por causa, e quando eu vejo essa história, eu fico imaginando que como é difícil, quanto mais tempo nós passamos envolvido com o pecado, com situações, mais difícil fica para a gente conseguir buscar ajuda, mais difícil fica a gente se arrepender, porque a gente vai se tornando bom em ter dupla personalidade, aonde aqui no domingo a gente consegue ser crente, mas ao sair a gente revela quem nós somos. Ao sair, já tem um encontro marcado. E muitas das vezes, aqueles que deveriam cuidar, só falam mal. E isso é algo que, lá no versículo 9, não precisa abrir. E a pergunta é, qual a impressão, não sei se a palavra é essa, mas qual é a imagem de um filho de Deus, ou de alguém que prega Jesus, nós temos deixado para os nossos vizinhos? Qual é a imagem que eles têm de nós como alguém que eles decidem? Porque, detalhe, o povo de Deus decidiam cortar caminho, porque não queriam ter contato com aquele povo. Mas sabe o que é mais interessante? A gente percebe que os primeiros diálogos daquela mulher, ela diz assim: como pode tu, judeu, vir falar comigo? Então, é como se aquela mulher estivesse dizendo: como é que tu vem querer trocar palavra comigo se tu nunca nem sequer olhou para mim? Como é que tu vem querer agora falar de Jesus, quando na verdade os teus olhares para mim eram só de julgamentos? Como é que tu vem falar de Jesus agora, do amor? Como é que tu vem querer me aconselhar que quando eu não estava bem, tu era aquela que apontava o dedo? As postagens nas redes sociais de indiretas que tu postava nos teus status, todas elas eu via. Então, a gente percebe que aquela mulher, assim como eles decidiu ir por outro caminho, aquele povo, aquela mulher também decidia ir por outro caminho. E a prova disso, que aquela mulher, ela decide buscar água sozinha. Era costume daquela época, as mulheres iam em grupo. E o horário que elas iam era um horário onde estava não tão quente. Só que a atitude do grupo do povo de Deus fazia com que essa mulher não se sentisse à vontade de estar em meio ao grupo. Ela decidia ir no horário mais quente. Ela decidia ir no horário onde ela vivia uma vida e ela sabia do estado que ela estava. Ela decidia ir no horário de meio-dia, porque ela sabia que naquele horário ela não iria encontrar ninguém que pudesse, de alguma forma, apontar o dedo. Tanto que quando ela tem esse encontro com Jesus, ela acha que Jesus vai apontar para ela, ela acha que Jesus, Então, a pergunta é: qual a impressão que a gente tem deixado para as pessoas? Na hora de uma crise, na hora de uma dificuldade. Porque eu fico imaginando para os discípulos. Eu fico imaginando para aqueles discípulos, porque assim, não era um tratar só com aquela mulher, quando Jesus decide ir lá no tanque, no poço.
Era um tratar para os discípulos, porque se eu estou lá, eu ficava pensando, como é que Jesus usou uma prostituta, como é que Jesus usou uma mulher qualquer para ganhar uma cidade, e eu estou aqui o tempo todo do lado dele? Não, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa que eu preciso mudar em mim. Então, quando nós lemos essa história, nós percebemos que ela também rejeitava o povo que deveria abraçá-la. Ela também evitava estar nos lugares aonde o povo de Deus se reunia. E isso é lamentável. E ela, como eu disse, ela ia no horário onde não tinha ninguém. E nós, que deveríamos ser o alívio, nós deveríamos ser aquele que apresentasse ou apontasse, de alguma forma, a fonte certa para ela, nós somos aqueles que julgam. E sabe, ao encontro dela com Jesus, e o que eu acho assim, mais lindo nessa história, é que Jesus deixa tudo, muda a rota dele para ter um encontro com essa mulher. E se a gente for ler o texto, foi rápido o tratar dele. Foi muito rápido aquilo que aconteceu. E aquela mulher, ela teve, sabe, a convicção de que a fonte que ela buscou durante todo esse tempo era errada. E ela decide, sabe, abrir mão de tudo. E quando a gente lê o texto, a gente, naquele momento onde ela solta, né, os seus baldes, né, esqueci agora o nome, mas os baldes dela que carregava as águas, e vai para a cidade. E eu fiquei aqui pensando que ela deixa os seus baldes e foi falar de Jesus. Mas antes dela ir falar de Jesus, ela teve que abrir mão das suas cargas. Ela teve que abrir mão daquilo que, sabe, de alguma forma lhe abastecia. Sabe, quando eu penso nisso, é impossível nós, sabe, sermos usados por Deus ou ter a vida sarada se a gente não estiver disposto a abrir mão de coisas. Ter que renunciar, sabe, decidir ser curado, é abrir mão, sabe, de algo do passado, é abrir mão de coisas que te feriram, que te machucaram. E aquela mulher estava ali durante toda aquela caminhada que eu não sei quanto tempo ela passou. Só sei que foram vários homens. E ela tentava e não dava certo. E eu fiquei imaginando cada frustração após frustração, não vendo transformações nenhuma. Mas ela teve esse encontro com Jesus. E esse encontro fez com que ela tivesse a sua vida transformada. E ela entende que para que o Senhor pudesse usar a vida dela, ela tinha que decidir ser curada. E sinceramente, a gente queremos a cura, mas não queremos passar pelo processo da cura, né? A gente, muitas das vezes, a gente quer que Jesus faça grandes coisas por nós, mas nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso passado. Não estamos dispostos a abrir mão de coisas que nós decidimos carregar. E para que o Senhor possa, de alguma forma, sarar as feridas, precisamos desse tipo de diálogos. Nós precisamos desse tipo de diálogo, sabe de quê? De liderança com liderado. Vocês dessa igreja, vocês têm pastores que podem cuidar de vocês. Vocês têm pastores que a honra é para Jesus, mas que pagam um preço. Mas só que nós estamos, sabe, vivendo um tempo tão difícil, onde nós estamos muitas das vezes, como a mulher, nós queremos nos curar sozinhos.
E infelizmente, feridas escondidas, elas inflamam. Feridas escondidas, elas demoram o processo para sarar. E quando aquela mulher, de alguma forma ali, deu a legalidade que o Senhor queria para tratar, a gente viu que as coisas fluíram na vida dela. E eu penso assim que a gente tem uma loja lá perto de uma escola, do Betel. E quando eu estava escrevendo essa ministração, eu lembrei algumas meninas jovens, quando estão com espinha, né, bota lá um band-aid, né? E às vezes a gente está assim, a gente está querendo esconder feridas, a gente está querendo, de alguma forma, sabe, maquiar algo que precisa de tratamento, algo que precisa de cura. E infelizmente, enquanto nós não entendemos que feridas escondidas, elas não podem ser curadas. E é por isso que Deus usa o profeta para direcionar Naamã. Embora ele sendo, como a gente já falou várias vezes aqui, muito respeitado em meio ao povo dele, muito honrado, ele teve que ir para um lugar, e lá naquele lugar, ele teve que passar por um tratamento. Ele teve que, sabe, ao chegar naquele lugar, ele teve que obedecer comandos. Ele era aquele que dava comando. Sabe o que é que eu entendo com isso? Você pode dizer, eu digo por mim, eu sou líder, mas liderado, e sou pastor. Eu sou líder, mas liderado precisa ser cuidado. Eu sou pastor, mas pastor precisa também ser pastoreado por alguém. Nós não somos super-herói. Você talvez está aqui, não, mas eu tenho 400 anos de evangelho, eu não me desviei nunca. Mas você precisa ser cuidada, você precisa ser pastoreada, você precisa sentar com a sua liderança e dizer, eu estou aqui 600 anos nessa igreja e o meu marido nunca serviu. O problema não está em Jesus, o problema não está na igreja. Talvez tenha sido o modo seu de atuar dentro da sua casa que não fluiu, porque você achou que a fonte que você está bebendo é a correta, mas muitas das vezes você só precisa de direcionamento. Feridas escondidas não são saradas, e nós precisamos entender isso. Naamã, ele teve que revelar debaixo daquelas roupas bonitas, toda a podridão que ele carregava, toda a lepra que ele carregava, para depois ser curado. É terrível ter que revelar. É terrível ter que falar para alguém que, como líder, eu estou fraco, eu errei, eu decepcionei. Mas nós precisamos entender que feridas escondidas, elas não são curadas. E sabe, um desses dias atrás, a gente recebeu uma ligação, era alguém que era da igreja e do grupo, que tinha acontecido um acidente com ela, muito grave. E eu lembro que eu saí da loja rápido, estava chovendo, eu cheguei lá antes do SAMU. E quando eu cheguei lá, e a pessoa estava delirando, mas ele disse, o tio Marcelo, o senhor está aqui? Eu falei, estou. Ele não me enxergava. Mas aí, sabe o que foi que eu notei? Quando o SAMU chegou, primeiro ele pergunta se tinha alguns parentes. O Herak está aqui, ele sabe exatamente disso. E antes dele fazer ou dar qualquer primeiros socorros, primeiro ele cortou a roupa do cara. Né, Heráclito? Corta ali para ver qual é o grau, qual é ali se não tem alguma fratura exposta, para depois começar o tratamento. Sabe o que eu quero dizer? Você precisa entender isso. Não tem como um pastor, não tem como uma liderança, não tem como ela, sabe, começar um tratamento comigo e com você, se você não decidir revelar o estado de fato que nós estamos. E nós precisamos entender isso, que feridas escondidas, elas não são saradas. E sabe, o que eu tenho percebido nesses dias,
Deus tem usado os improváveis. Cara, tem gente que está indo lá na loja para pedir conselho. E ele começa a falar e Deus começa a falar comigo. Áreas na minha vida que eu preciso mudar. E com Naamã não foi diferente. Ele teve que dar ouvido, embora sendo um cara muito respeitado, honrado, mas ele teve que dar ouvido à menina lá de dentro da casa dele. Muitas das vezes a gente, como crente velho, a gente está, sabe como? Eu acho que eu tenho aqui mais de 20 anos, eu acho, 18, eu não sei. E a gente acha que, sabe, a gente não vai desviar nunca. A gente acha que sentar com um jovem, um jovem desse vai me dar conselho, mas muitas das vezes a gente só precisa ter a humildade para receber o ensinamento que Deus está trazendo através de alguém que é uma criança, um imaturo nos nossos olhos. Naamã teve que, se o meu Senhor fosse lá na minha cidade, ele era curado. Ele era curado. E ele obedece a menina. Eu sei que lá ele também obedece o profeta, mas sabe o que acontece? Lá quando o profeta diz para ele, vai lá, manda esse fedorento dar 7 mergulhos lá e ele vai ficar curado. E ele vai com raiva, e quando ele volta, um servo dele corre atrás dele e diz assim, meu senhor, se o profeta tivesse pedido um negócio diferente, plantar bananeira, virar um mortal, fazer alguma coisa, o senhor não ia tentar? Eu não sei nem se ele servia a Deus, mas ele, pelo amor de Deus, volte lá. Dá 7 mergulhos bem rápido lá e pronto. Dá 7 mergulhos lá, aí eu fico pensando aqui, o servo dizendo, até porque, meu senhor, eu sou um dos que estou mais próximo do senhor, e sinceramente, essa doença que o senhor carrega, essa ferida que o senhor carrega, não está afetando só o senhor, está afetando a mim também. Eu não consigo ficar mais perto do senhor. E ele decide voltar. Então sabe o que é que eu quero dizer? Muitas das vezes a gente só precisa ter a humildade de receber e aceitar o ensinamento que Deus está trazendo de pessoas que não estão 18, 20, 30 anos na igreja como nós. Às vezes a gente só precisa ter a humildade para aceitar isso e ser curado. Amém? E creia nisso, aceite isso. No processo, Deus sempre vai colocar pessoas improváveis para nos ajudar. Deus sempre vai colocar pessoas. Talvez essa possa ser a sua realidade. Talvez essa possa ser a realidade de alguém que até aqui há anos está, escondendo, maquiando uma realidade de que aqui as pessoas que estão ao seu lado não conseguem perceber. Mas Jesus, eu creio, está mudando rotas nessa noite. Está indo ao teu encontro, ao meu encontro, com um único propósito, de sarar aquilo que nos machucou há anos, de sarar, ou melhor, de tratar áreas da nossa vida que precisa de cuidado, de tratamentos. Nós só precisamos aceitar com humildade aquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Ele vai usar pessoas que vão ser a representação dele aqui na terra, para cuidar da sua vida, para tratar de você. Para tratar de você. E eu creio muito no que Deus já está fazendo no nosso meio, como igreja, como ministério. Você que está aqui, você, decidiu permanecer. Mesmo muitas das vezes ferido, machucado, mas você decidiu permanecer. E isso para nós como líder, isso é gratificante. Amém? Isso é gratificante como líderes, a nossa função, de verdade. Nós não queremos como líderes, nós temos essa convicção, de que nós não somos a cura.
Jesus é a cura. A gente só está apontando a cura. Nós não buscamos a honra que é de Cristo. Nós só simplesmente somos a ponte que leva pessoas a ter acesso a Jesus. Um amigo me deu um livro. E eu estou lendo e o livro é fora de série. Construindo Heróis. Construindo Heróis. E eu creio que esse é um tempo como igreja, nós estamos nos alinhando como liderança e nos alinhando como igreja, aonde como igreja nós iremos avançar. Como igreja, nós não iremos viver essa realidade aonde vai ter grupo de pessoas que julgam os outros. Nós seremos aqueles que no momento de crise, alguém vai bater lá na sua porta e vai dizer: eu preciso do Senhor, eu preciso da senhora, eu preciso de ti, vamos lá em casa, eu estou em crise. Nós seremos aquele que carrega a fonte de águas vivas. E sabe, nós não iremos não que seja errado, colocando uma caixa de som e aumentando todos os sábados ou domingo de manhã. Não, as pessoas irão olhar para nós e vão começar a enxergar essa fonte jorrando de você, e aquela pessoa vai começar a olhar para você e vai começar a desejar o Jesus que você serve, o Jesus que você prega. Esse é um tempo que, como igreja, nós estamos nos alinhando. Jesus, como eu disse, ele está mudando rota, não é simplesmente para um resgate da mulher, mas também para um tratar para a igreja, aonde como igreja nós entenderemos que a nossa função é apontar para Ele, que sabe, que nós não somos a cura, Ele é a cura. Amém? Fique de pé, por favor. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Deus, nós oramos, Pai, nessa noite, e te damos graça, Pai, pela Tua palavra. E a nossa oração, Pai, nessa noite, é para que o Senhor, Deus, possa fazer com que essa palavra alcance, Pai, trate, Pai, os corações, e que os nossos olhos, Pai, possam ter sido abertos, Senhor, para a realidade de como nós estamos, Senhor. Pai, como igreja, nós queremos te pedir perdão se no decorrer da caminhada, do processo, nós cortamos caminhos, Pai, que se em algum momento, Pai, na caminhada, nós não tratamos e não cuidamos daquele irmão que se perdeu, Pai, que todas as vezes que como igreja julgamos e apontamos o dedo, Pai, nós nos arrependemos, Pai, e queremos te pedir, Jesus, usa-nos, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, Pai, usa, Pai, como aquele que irá jorrar a fonte, Pai, de águas vivas, e que essas águas vivas, Pai, possam alcançar os corações, que as águas vivas, Pai, possam alcançar aqueles, Pai, que estão perdidos, aqueles que estão, Pai, de alguma forma, anos, Pai, buscando fontes erradas. Faz com que eles possam olhar para nós e ver o Senhor atuando em nossas vidas, Pai. Faz fluir, Senhor, faz fluir através de nós, que as vidas lá no mundo, lá fora, Senhor, possam te conhecer
pelo testemunho, Pai, que verão em nós, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Senhor. Nós oramos, Pai, porque cremos, Senhor, que é o Senhor que opera nesse lugar. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe o seu retorno para sua casa, né? E que você possa sair desse lugar guardado pelo Senhor, e que você possa ir para sua casa protegida pelo Senhor. Amém. E que a fonte que há dentro de você possa fluir e alcançar os teus, a tua casa, a tua família, o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos, em nome de Jesus. Amém?